Olá pessoal, vamos iniciar a nossa aula de hoje sobre diluição de soluções. Tenham um bom proveito dessa aula e preste bastante atenção a esse vídeo. Tchau! Preste atenção, eu falei. Diluição de solução. Aí tem solução A, solução B. As bolinhas laranja estão representando aí o soluto. O número de bolinhas laranja aqui na solução A e na solução B são as mesmas. Então o soluto é conservado. A única coisa que foi acrescido foi a água, cuja função da água é diluir a solução. O que significa diluir a solução? Diminuir a concentração. Aqui essas bolinhas estão mais concentradas e aqui estão mais dispersas, porque houve um acréscimo de água. Então a função da diluição é diminuir a concentração da solução. Agora iremos fazer os problemas. São 3 problemas de vestibular. O primeiro da VUNESP, São Paulo, diz assim: pipetaram 10 ml de uma solução aquosa de NaOH de concentração 1 mol por litro. Então o que significa isso? Nessa solução inicial, que em 1 litro, ou seja, 1000 ml, há 1 mol de soluto. O soluto é o NaOH. Mas a minha realidade é que eu tenho 10 ml. Então, o número de mol contido aqui nessa solução é 0,01 mol de NaOH. Em seguida, adicionou-se água suficiente para atingir o volume final de 500 ml. Não quer dizer que foi adicionado 500 ml. Não, foi adicionado uma certa quantidade de água até atingir o volume final de 500 ml. Quer saber qual é a concentração da solução que está resultando dessa mistura? Veja bem, a quantidade de mol do início e no fim da solução é a mesma. A única coisa é que foi acrescido água até atingir o valor de 500 ml. Portanto, a solução final é o número de mol dividido por volume em litros. Então, se tem aqui 0,02 mol por litro. Esse problema pode ser também desenvolvido utilizando a fórmula molaridade vezes volume, tanto inicial igualando a molaridade e volume vezes final. Substituindo os dados do problema, observe que nós temos 10 ml e 500 ml. Então nós temos que permanecer com essas unidades iguais. Se por acaso tivesse mililitro e litro, ou passa tudo para litro ou tudo mililitro. Chegaremos à mesma resposta, 0,02 mol por litro. Portanto, a resposta do teste é a letra B. Iremos para o teste 2, que diz assim, na preparação de uma solução aquosa de ácido sulfúrico de concentração 3 mol por litro. É essa solução que eu quero preparar, essa solução aqui. Tá? Mas a partir de uma solução de concentração 15 mol do mesmo ácido. Então olha aqui, se em 1 litro eu tenho 3 mol, essa é a concentração que eu quero, só que a minha realidade aqui são 500 ml, ou seja, 0,5. Então eu preciso ter aqui dentro dessa solução 1,5 mol. A solução inicial é essa aqui. Então, eu tenho que adicionar uma quantidade de água. Bom, se a solução, a partir da solução de 15 mol por litro, significa que 1 litro eu tenho 15 mol. Mas eu vou obter lá na solução final 1,5 mol. Então, quantos litros eu tenho que adicionar? 100 ml. É o que foi adicionado. Esse problema também pode ser resolvido com fórmula como no problema anterior. Substituindo os dados, conferindo se estamos trabalhando com a mesma unidade para concentração, e estamos mol por litro, chega-se à conclusão, então, que foi adicionado 100 mililitros. Portanto, a resposta do teste, letra B. Esse terceiro teste é o teste da Universidade Federal do Rio Grande do Sul de 2012. Então é muito interessante fazer esse teste. Olha, primeira coisa aqui,
Nós estamos trabalhando com 7,1 grama de sulfato de sódio. Mas o problema é que a concentração final seja 0,2 mol por litro. Então, nós temos que converter esses 7,1 gramas por mol. Faça assim, ó, 1 mol de Na2SO4 significa que tem 142 gramas. 7,1 gramas corresponde a 0,05 mol. Aqui dentro desse recipiente, então, há 0,05 mol de sulfato de sódio. Concentração que está nesse recipiente. A concentração é de 0,25 mol por litro. Eu tenho que passar esse 0,25 mol por litro para a concentração, que é 0,2, uma concentração menor. Por isso que eu tenho que diluir. Então, olha aqui, ó. 0,005 mol. O que significa isso aí? Eu tenho que passar para essa concentração aqui. E o significado é que em 1 litro eu tenho 0,2 mol de soluto. 0,05 mol, que é o que passou daqui para cá, quantos litros terá? 0,25 litros, que é a mesma coisa que 250 ml. Então, nesse copo aqui, verifique que aumentou o volume. E esse volume agora passa a ser de 250 ml. Agora vem o desfecho do problema. Qual será o volume de água a ser adicionado a esse primeiro aqui? O volume de água a ser adicionado é 50 ml. As fórmulas para a concentração comum está aí para a molaridade e também essas fórmulas poderão ser utilizadas também para título e título percentual. Até a próxima aula. Boa semana a todos e bom proveito. Valeu!